Mestre Jesus e seus mensageiros do amor, que Nossa Mãe Maria Santíssima possa estender o seu manto sagrado sobre os nossos lares, nessas salas que estão espalhadas por esses Brasis afora, e que possamos receber as inspirações, despertando os nossos recursos, a sabedoria, a inteligência, a receptividade, para nos tornarmos criaturas melhores, mais receptivas, e assim possamos assimilar os ensinamentos que a espiritualidade nos traz nesta manhã. Então, vamos passar a leitura agora, a leitura preparatória, e, na sequência, a prece. Vamos com Jesus? Do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado pelo médium Chico Xavier, capítulo 38. Se soubéssemos, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, Lucas 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor, a vida lhe cobrará. No reajuste do destino, preferiria não ter braço para deferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena a fim de não confiar a acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da corporação. Desculpa aí a garganta. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Muito bom esse texto. É muito bom, não, é excepcional. Agora, dá para a gente refletir o quanto andamos cegos, como a gente deixa de observar coisas importantíssimas para a nossa melhoria, para a nossa melhoria de vida, mas, acima de tudo, a nossa evolução, porque isso que o texto nos traz são verdadeiramente aquilo que minha avó chamava atraso de vida. Vamos com Jesus, agora é a prece. Vamos com Jesus, nossa irmã Estefânia. Vamos todos fechar nossos olhos, agradecer e receber a inspiração dessa grande presença divina que nos acompanha. Pedimos que os nossos corações sejam tocados, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, que nossa mente esteja aberta. Pedimos que sejamos amparados sempre por essa energia divina, amparados também na caridade, no amor, na esperança de um mundo melhor, que tenhamos forças para superar as nossas provas e expiações, discernimento para escolher entre o bom e o ruim. E assim seguimos, com o auxílio de Jesus, a nossa caminhada. Graças a Deus. Que assim seja. E aí agora vem o Evangelho.
Omar. Comigo? É. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espírito Santo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, Travou. Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, A internet está atraindo ele. Verdade. Bora lá, Valderice, você que entrou agora também, dá continuidade aí o Evangelho. Ixi, mas eu não estou com ele Para nas minhas acordar. mãos. Não, eu não estou com ele nas minhas mãos. Eu estou com ele. Se quiser, eu posso. Omar voltou. Então, continua, Omar. Eu estou com ele em mão, se precisar. Mas não voltou, ele apareceu e desapareceu de novo. É a internet. Ivaneide, por gentileza, prossegue. Não. Eu estava sem microfone. Caiu aqui e voltou sem microfone. Tá bom, agora chegou. Pode tocar. Sobre aquele que, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, o que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Olha, esse texto é simplesmente memorável. Ensinamento de Jesus com relação... Se nós dermos uma olhadinha lá no texto que foi lido na preparação do nosso estudo de hoje, nós vamos ver a similitude disso. As criaturas que se perdem no cipó das coisas da vida, voltadas exclusivamente para as coisas de ordem material e esquecem a essência do espírito, essas criaturas naturalmente passam por isso que Jesus está nos ensinando. Alheios aos acontecimentos, se perdem e depois vem o sofrimento e a dor. Aquele que observa os ensinamentos de Jesus, tem Jesus como modelo e guia, que se preocupa com o amanhã, esses terão felicidades na vida eterna. É o texto. Vamos com Jesus? Vamos passar para o nosso... Pode-se ver aí, Amadeu, nesse texto, complementando até o que o Lula leu, que a caridade, o amor, deve ser preferenciais até a própria justiça, até a medidas drásticas contra aquele que pratica algum ato. O amor e a caridade devem prevalecer. Maravilha, Obrigado. O amor acima de tudo. O amor onde nos chama atenção para uma coisa interessante. Tudo que nos acontece na vida, diz ele, tem sua base no pensamento. E aquele que pensa no amor, aquele que está sensibilizado, voltado para a prática do amor, ele é feliz. Porque o próprio Evangelho nos diz que as arranhaduras que o dia a dia nos proporciona não nos fere, apenas arranha a nossa epiderme. O que, na verdade, nos importa
é a essência, é o conteúdo, e esse conteúdo é o amor. Mas vamos com Jesus. Vamos passar lá para o nosso texto, deixe-me ver aqui. Muito bem, meus irmãos e irmãs, estamos aqui no capítulo 16 dos médios especiais, e aí nós estamos voltando aqui anteriormente, só para dar uma olhadinha aqui, médios de efeitos intelectuais. Eu vou fazer esse textinho aqui para complementar lá na sequência. Médios de efeitos intelectuais. Os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Itens 65 e seguintes. Esses médios intelectuais. Aí ele fala aqui. Todas as outras espécies se prendem mais ou menos diretamente a uma ou outra dessas duas categorias. Algumas participam de ambas. Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sobre a influência mediúnica, veremos que, em todos, há um efeito físico e um efeito, e o que aos efeitos físicos se alia quase sempre o efeito inteligente. Difícil é, muitas vezes, determinar o limite entre os dois, mas isso nenhuma consequência apresenta. Sob a dominação ou denominação de médios de efeitos intelectuais, abrangemos os que podem, mais particularmente, servir de intermediários para as comunicações regulares e fluentes. Item 133, espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade. Então, o que é que ele quer dizer aqui? É interessante lembrar que ele faz a distinção dos médios de efeitos intelectuais, mas ele situa também os médios de efeitos físicos. E aqui nós estamos falando de médios, nós estamos falando dos espíritos que produzem efeitos físicos. Nós estamos falando do médium que interpreta a vontade do espírito, é a ferramenta que o espírito utiliza para nos trazer informações inteligentes, porque ele pode tratar das questões de efeitos físicos, aí os fenômenos de movimento, translado, essas coisas de objetos, efeitos físicos. Aqui nós estamos tratando de efeitos intelectuais. Mensagens audíveis, compreensíveis, instrutivas e etc. É disso que nós estamos falando. É isso mesmo, meus irmãos? Renato Martins. Alguém está com o microfone fechado, senhor Renato. Continua, Renato, microfone fechado. O microfone está correto para você hoje. Agora. Valdelice, foi um prazer muito grande você retornar. Estava com saudades, todos Estava nós. morrendo de saudades também. Como está sua mãe? Tá em home care, ainda não tá boa não, mas orando, né? E agradecendo a Deus de toda forma, né? Mas orando para ver se podemos melhorar o estado dela, mas está 100% ainda não. Mas eu tinha que voltar, né? Eu tinha ficado muito tempo distante. Tá, mas é isso mesmo, não se preocupe não. Quando não puder vir, nós estamos aqui pensando, orando, participando. Agradeço bastante. Tá certo. Mas eu preciso, como diz, alimentar meu espírito também, né? É importante participar, certo. Viu? Eu estava morrendo de saudade. Mas a energia aqui era uma só para a sua mãe. Tá certo. Agradeço. Tenho certeza, Graci, tenho certeza. Muito obrigada. Tá certo. Stefano, é um prazer você estar aqui conosco. E vamos fazer uma coisa diferente hoje. Vamos passar a palavra para a Helena. Eu mereço. Não é isso? É impressionante. Também quero. Eu digo, eita, vai pegar a Estefânia hoje para Cristo. Mas. Adianta não. Não adianta, não. Ele tem que mexer. Eu bem quietinha aqui, viu? Eu ainda falei porque eu precisava dar essas palavras para a Valdelice. Por sinal, gente, ontem à noite eu estava. Entramos em contato, eu, Paulo e Juarez, para a gente definir algumas coisas referentes ao Evangelho de todas as noites.
e acabei fazendo uma psicografia, né? Que a gente pensa uma coisa e de repente sai outras e assim vai, as coisas fluem, né? Mas referente a isso aí que foi lido, e é bem interessante essa parte da intelectual com efeitos físicos, né? É muito interessante, porque eu que o diga também, referente a efeitos físicos, porque eu sou grande, eu não posso nem definir tanto, mas muitas coisas mesmo acontecem. Mas eu acho que depende também, como diz aqui, tudo depende da nossa mente, a vibração, né? A sintonia, onde que nós estamos, o que nós estamos pensando, aonde nós estamos. Porque se eu digo por uma experiência não minha, mas de uma tia minha que também já desencarnou, aí no Rio Grande do Norte, que ela era uma médium, só que naquele tempo eu era criança ainda e ela sofria demais com a espiritualidade, com efeitos físicos. Por quê? Porque ela só, talvez, não sei, não estou julgando, mas eu estou falando, né? Talvez ela fosse para ser voltada para outras atitudes, outras formas de pensar, talvez, não sei. E ela só gostava ou queria trabalhar se fosse com bar, né? Isso lá em João Câmara, com bar. E, de repente, tudo que ela colocava não dava uma semana, 15 dias. Era quebrado tudo, gente. Quebravam tudo, tudo, tudo. Aí ela ia, acendia a vela para o anjo da guarda dela. Quando ela chegava em casa, estava a casa toda pegando fogo. Era uma coisa assim, sem limites mesmo, né? Até que ela parou com isso. E depois que ela parou, ela também pararam de fazer, né? E ela passou, então, não a buscar da forma que talvez fosse necessário ela buscar, mas ela não tinha também o nosso conhecimento, a nossa, lá em João Câmara, eu nem sei se tem centro espírita, deve ter, né? Eu nem sei, mas na época talvez não tivesse, e assim se tornaria bem difícil, né? E acontecia isso com ela, e isso me marcou muito, porque a gente só ouvia falar nessas coisas, mas eu não entendia nada, né, na época. E aqui hoje a gente vê, como por exemplo, eu vejo muitas coisas acontecerem que eu não, particularmente, eu nem ligo mais, eu deixo as coisas assim. Quem está comigo é quem fica assim, olha, aconteceu isso, não sei o quê. Eu fico na minha, faço uma prece. Mas ali, o que acontece me rodeando é para mostrar que está, né, que está presente, que nós nunca estamos sós. E diante dessa carta psicografada, eu até lembrei de Isa, né, que eu pensei que aquela carta psicografada fosse para mim, e Isa também tocou para ela. Essa daqui pode ser também que eu também peguei para mim, mas pode ser para alguém também do grupo, né? E então, a gente com efeitos físicos, a gente vê, a gente escuta, a gente vê coisas que a gente guarda num lugar e, de repente, simplesmente desaparece, a gente procura, passa a dizer, a gente esquece, e, de repente, está naquele lugar onde você deixou. E assim vai. Mas aí eu passo a palavra também, que eu estou vendo que ela está doida para falar, é a Isabel Cristina.
Obrigada. Assim, nós que temos a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, né? De ser apresentados, porque eu ainda estou na apresentação, tentando chegar lá à frente, sempre. Nós temos que ter muita gratidão. Por quê? Quando estamos trabalhando, tá aí Valderice, que até temos a oportunidade de trabalhar juntas nas quintas, né? Vemos o quanto as pessoas sofrem na ignorância do saber. Então, são sofrimentos absurdos, quando você falou da sua tia. Então, temos que ter gratidão e sempre, como disse o Evangelho, a leitura preparatória, o perdão e o amor, acima de tudo. Porque é muito sofrimento para quem não tem ainda essa oportunidade. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E obrigada por mais esse sábado maravilhoso. Certo. Eu queria só tirar uma dúvida, Renato. Aí, Oi. ou você, o Amadeu, poderia esclarecer a respeito disso. Quando falamos em médium intelectual, pelo termo, né? Estou indo bem em cima do que está escrito, tá? Eu imagino que essa questão, por ele ser médium intelectual, estaremos também, dentro desse âmbito, estaria também a intelectualidade do médium, ou seja, a inteligência do médium, isso interfere nesse tipo de comunicação, os conhecimentos do médium, já que estamos falando especificamente de médium intelectual, entendeu? É isso que eu gostaria de colocar, né? De perguntar, na verdade, eu não quero nem colocar, eu quero perguntar se a inteligência, o conhecimento desse médium interfere naquilo que ele vai receber. Vamos passar para Amadeus, né? Muito bem, a pergunta é auspiciosa. Vamos entender o seguinte: para os amigos espirituais elevados, espíritos que a gente denomina de superiores a nós, eles podem se utilizar de um médium, no caso da psicografia, eles podem se utilizar de um médium e até na psicofonia também, um médium literalmente analfabeto, sem conhecer absolutamente nada de intelectualidade. Eles podem se utilizar. Claro que o espírito vai ter muita dificuldade para fazer isso, mas eles conseguem romper essas barreiras e eles conseguem se utilizar desses médios, porque o médium tem os recursos mediúnicos e a intelectualidade é uma ferramenta que facilita o trabalho do irmão espiritual. É claro que entre dois médios, um que tem recursos mediúnicos, mas não tem recurso intelectual, e um que tem recurso mediúnico e tem recurso intelectual, os irmãos vão optar por aquele que facilita o trabalho. Por quê? Porque muitas vezes o espírito precisa de algumas nuances naquela comunicação que vai buscar lá na intelectualidade do médium, nos reforços da memória do médium, e aí isso facilita uma informação, no caso, uma psicografia, com maior correção, com maior lisura, com maior objetividade, facilita com certeza. Então, é importante lembrar isso. Agora, chegou aí a nossa irmã Isa Garcia, lá do Canadá. Bom dia, Isa Garcia. E eu aproveito para cumprimentar todos os irmãos que eu não cumprimentei hoje. Paz com Jesus para todos. Renato, Omar levantou a mão. Oi. Omar, diga. Voltando lá no texto, aqui, uma questão de dúvida. Quando nós falamos aqui, pelo menos na teoria aqui, né? Médios de efeitos intelectuais, que é uma classificação de nós encarnados, né? Então, médios de efeitos intelectuais, o entendimento é de aqueles que transmitem mensagens, recebem mensagens e pode transmitir para outras pessoas. É isso aí, Amar. Só que me fica a dúvida. Nós estamos falando do efeito físico também.
Quando a nossa irmã, a Glaci, recebe uma mensagem de um espírito e psicografa, esse psicografar, esse escrever no papel, não é um efeito físico? Então, me parece que as duas coisas ficam amarradas uma na outra. O médium de efeito intelectual, ou ele vai transmitir falando, que é um efeito físico, ou escrevendo, que é um efeito físico. Então, me parece assim que essa separação é muito, vamos dizer assim, didática, porque na prática há uma mistura do efeito intelectual com o efeito físico. Vamos passar, eu posso falar daqui a pouco, mas eu vou passar para a Stefane para dar a opinião dela, e a gente pega assim mais ou menos o que nós podemos passar para vocês, para nós mesmos, que eu também estou no barco. Stefane, dê a sua opinião. Mas a minha opinião vai exatamente de encontro com o que o irmão acabou de dizer. Quanto mais, na minha opinião, quanto mais bagagem, né, mental produtiva a gente tiver, mais fácil é a fluidez do trabalho. Rivoneide... Posso dar Pode. Contra. Eu acho que quando a gente fala médio de efeito intelectual, como o Amadeu falou, não é com referência à intelectualidade do médio, é o efeito. Tanto que, como o Amadeu disse, uma pessoa ignorante, analfabeta, sem conhecimento nenhum, pode trazer uma mensagem importante, vamos dizer, científica. Mas é claro que, como explicou, eu entendi que o Amadeu falou, que se ele tiver a opção de optar por uma pessoa com uma intelectualidade, não como médium, mas como ela, como encarnado intelectual, é mais fácil a comunicação. Então, eu entendo que médio de efeito intelectual não quer dizer, ou não significa que o médio tenha que ser escolado, vamos dizer assim. Ele pode ser um analfabeto, mas ele é um médio de efeito intelectual. Não influi a intelectualidade do médium diretamente na mensagem. Renato, me permite 2 segundinhos só complementando a informação de Omar. Veja bem, nós estamos falando aqui de efeito, e o efeito físico ou intelectual. Há médios que participam das duas coisas simultaneamente. Aí ele foi muito feliz quando ele debulhou a coisa e baixou lá a simplicidade do fenômeno. Quando você escreve, você está escrevendo, está transmitindo uma mensagem de efeito intelectual, mas você está interagindo com o efeito físico. Aí é perfeitamente. Agora, quando você fala de efeito físico, você está se referindo à movimentação de objetos, etc., etc. E aí, quando você fala de efeito intelectual, é a transmissão de mensagem compreensível, inteligível para quem está recepcionando. Ok, Renato? Rivoneide, quer dar opinião, Rivoneide? Obrigado, Renato. O que eu entendo, na verdade, é que, assim, esse termo médium de efeitos, né, quando ele abrange intelectuais, sensitivos, ele está atrelando a todos os gêneros. Importa entender que o médium, quando ele se refere a especiais, é o que eu entendo, ele está falando que é o instrumento pelo qual o espírito tem a condição e o médium possibilita essa comunicação, independente do gênero. Então, eu entendo de especiais, intelectuais, como sendo um instrumento. E pegando o que o Amadeu falou, da intelectualidade, de todas as falas que foram ditas, como a Glauci falou, como a mensagem falou sobre a questão da caridade. Então, assim, eu entendo médium de efeitos especiais, como físico, como todos que produzem esses fenômenos,
sendo um instrumento. E aí vai variar o fenômeno, vai variar essa especialidade de acordo com o que o médium tem a oferecer moralmente em relação a amor, caridade ou inteligência. E aí vocês me expliquem melhor. Foi o que eu entendi, Renato. Obrigada. Olha, vou falar um pouquinho, mas pode perguntar se, por exemplo, existe um médio de efeito físico, vai um grupo, médio de efeito físico. Então, vamos dizer assim, para ter o entendimento, tem aquela questão de efeito físico inteligente e efeito físico espontâneo. Tem um espontâneo também. Quando você tem uma mediunidade espontânea, você pode acontecer casos que você não tem nenhum conhecimento e espontaneamente aparecer alguns fatos de espontaneidade de um espírito através de um médium usa para fazer um incêndio, uma batida de louça, como antigamente dizia que estava batendo tudo na cozinha, os pratos caindo, isso, aquilo, outro. Espontaneamente estava acontecendo isso. A mediunidade inteligente é o seguinte, eles usam os médios para que possa trazer algo para o progresso do seu próprio ser, ou uma mensagem que traga algo para alguém que está necessitado, como todos nós. Só que existe um problema aí, quem são esses médios que usam a mediunidade inteligente? Não é a questão do médium, a questão está aí, quem está escrevendo. Por exemplo, se você tem uma pessoa, você é um médium que tem um certo grau evolutivo e sabe que tem a inteligência para transmitir uma boa mensagem, no seu dia de hoje, na sua encarnação de hoje, você tem a condição de trazer a mensagem, tudo bem. Mas também existem aqueles médios que a espiritualidade, por uma necessidade, eles procuram dos arquivos espirituais desses médios a sua inteligência, seu algo que pode beneficiar para trazer a mensagem. Então, o Bezerra Menezes pode chegar através de um médium como médios que são analfabetos, vamos dizer assim, né, nada mais, nada menos, consequência de uma vida pretérita, e eles podem usar esse médium com grande conhecimento e trazer uma boa mensagem para todos nós. Não vamos chegar e dizer, não, o médium inteligente, só se o médium tiver hoje, nos dias de hoje, a mediunidade de hoje, o passo a passo do seu processo aqui da face da Terra, você tem que ter inteligência. Não é assim. Vamos dizer que os amigos espirituais evangelizados, passo já, assim, como o Bezerra Menezes, ele pode vir através de um médium não consciente, ele trazer alguma mensagem. Nós já falamos aqui no caso que em 82 eu estava num centro, eu estava lá o Bezerra Menezes estava fechado em 83, e foi para o centro, e daí 2 médicos que sabiam que ele não tinha condições mediúnicas, conhecimento intelectual, e eles deram comunicação em francês, isso, aquilo, outro, em alemão, você vai. Então, são casos diferenciados, mas a mediunidade é uma só. A mediunidade é a só. O médium de efeito físico é aquele que traz algo, a psicografia, então, mas todos eles vai depender da capacidade mediúnica do médium, a inteligência você pode trazer de hoje ou de ontem, e o médium espiritual pode dar comunicação. Vamos lá, Garcia. Não, era você falando, e eu lembrando de Chico Xavier, né, que também era um médium que não tinha estudos, que não, para dizer assim, é intelectual. O intelectual, eu vejo no modo de falar de Kardec, é aquele que tem já um conhecimento
dos efeitos, de tudo aquilo. Não necessariamente seja formado, seja letrado, né? Mas que tenha um conhecimento nesse sentido, como o Chico, porque ele começou com 5 anos de idade, né? E quantos outros também não foram, né? A gente pega ele porque foi ele atualmente o mais recente que começou com 5 anos. O Divaldo também começou cedo, mas já foi mais tarde. Mas o negócio é o quê? E também não é tanto o intelecto como eu já disse, da formatura de estudos, mas da formatura de atitudes, da formatura de moral, da formatura de boas maneiras de discernimento, de serenidade, de fé e de gratidão em tudo que lhe acontecia. Então, acontecia muitas e muitas coisas com ele, inclusive está no lugar e de repente está em outro lugar, como aconteceu, que eu não me lembro agora o nome, mas que isso aconteceu também com Santo Antônio de Pádua, né, que estava numa missa de repente e salvou o pai dele de uma situação. Então, assim, é muito relativo e, ao mesmo tempo, exige muito da moral da pessoa, daquilo que a pessoa condiz dentro de si, da essência dela. Renato, por gentileza, deixa eu complementar aqui o raciocínio da nossa irmã e cumprimentar a nossa irmã Zeni, que chegou. Muito obrigado, minha querida, pela sua participação nos nossos estudos. Veja bem, quando a gente se refere a efeitos intelectuais, eu vou retroagir um pouquinho para a gente entender. O médium é um repositório de recursos mediúnicos. E o espírito, que é a inteligência que vai utilizar o médium, usa aquele médium naquilo que lhe é mais conveniente, que é mais compatível com o que ele quer repassar. Ora, quando nós nos referimos aqui à comunicação ou a efeito intelectual, nós não estamos tratando aqui de recursos intelectuais, de formação intelectual do médium. Nós estamos falando da mensagem. A comunicação é uma comunicação inteligente. E sendo inteligente, está mexendo com o intelecto de quem? Do médium? Não. Do espírito que se utiliza do médium. O médium é uma ferramenta. Agora, para isso é necessário que o médium disponha desse recurso para se transformar na ferramenta que o espírito precisa. E aí eu dei um exemplo, e vou dar mais um exemplo. Veja bem, lá no Bezerra de Menezes, que não era adésio à federação e nem é, o nosso irmão, fugiu o nome do cara, deixa lá, ele era o coordenador da CRE Natal. E aí eu já participava das atividades lá na federação, e aí ele conversou comigo para a gente fazer um encontro estadual da federação, aquele encontro estadual da federação lá no Bezerra de Menezes. E aí eu falei com o irmão Cecílio, ele aqueceu sem problema nenhum, e no dia enchemos aquele salão lá embaixo de representantes de todos os centros da região, aqui da região metropolitana de Natal. E aí se deu um negócio interessante. O irmão Cecílio e João Melo, que era o coordenador da CRE Natal, conduziram os trabalhos. Mas, no final dos trabalhos, quando foi pedido ao irmão Cecílio, como dirigente da casa, para fazer a prece de encerramento, aí o irmão Bezerra incontinentemente veio através de Laelde, que era um médium excepcional, mas é acadêmico de direito, etc., né? Aí o irmão Bezerra se manifestou através de Laelde e trouxe uma daquelas avaliações que o irmão Bezerra fazia através de Divaldo na reunião do Conselho Federativo Nacional. E ali era um Conselho Federativo Estadual. Então, ele veio aí e deu orientações sobre tudo que foi discutido, os encaminhamentos, aquelas coisas todas.
eu, particularmente, fiquei com interrogação maior do que a minha cabeça. Por que não utilizou o irmão Cecílio? E aí o tempo passou. Tempo depois, eu fiquei com aquela interrogação. Sempre que eu entrava lá na cabine do irmão Bezerra, e eu fazia isso toda quarta e todo domingo, algumas vezes, várias vezes, aí eu sempre entrava com aquela interrogação na cabeça, até que um dia, quando eu entrei, aí o irmão Bezerra disse, meu filho, lembre-se de uma coisa, nem os espíritos são donos dos médios, nem os médios são donos dos espíritos. Naquele dia eu utilizei aquele rapaz porque ele oferecia melhores condições para eu passar aquela orientação. E aí eu acho que isso é o suficiente para a gente entender. O espírito usa o médium naquilo que ele oferece melhores condições para a comunicação que ele pretende dar. Ok, gente? Vai, seu Renato. Olha, então, com isso, primeiro, a questão que a Amadeus colocou aí sobre o Centro Espírita do Bezerra de Menezes ser a desafederação naquele tempo. Houve um problema sério na questão de a federação, pessoal, dizendo que o doutor Bezerra não dá comunicação aqui em Natal. Aí, no caso, o João Cecílio ficou sentido por causa desse problema de dizer que ele não estava recebendo as bênçãos de doutor Bezerra nas comunicações. Aí ele achou que não deveria ser adepto à federação. Com o passar do tempo, Divaldo Franco, que esteve aqui em Natal, deu comunicação e perguntaram, Divaldo, aqui em Natal tem alguém que está dando comunicação, doutor Bezerra dá comunicação? Aí Divaldo disse, tem. Aqui em Natal tem pessoas que doutor Bezerra dá comunicação. Essa é a passagem. Voltando ao assunto, porque quando nós espíritos, nós médios, quando os espíritos não encontram algo no nosso presente, no quadro memorial presente, os amigos espirituais vão no caso, nossos arquivos espirituais, e nós temos aquela capacidade de transmitir através do conhecimento que o médico teve lá atrás. Quem tiver condições, dê uma olhadinha, porque como Eurico Sanufo chegou, nós já contamos essa história aqui, como Eurico Sanufo chegou à doutrina do Espírito. É muito interessante. É um desses casos que nós encontramos. O Espírito dá a comunicação através dos médios, as mediunidades, elas têm toda uma questão de ter um efeito físico, quer dizer, precisa do espírito, o médium necessita do espírito, e o espírito necessita do médium. São complementos, e a capacidade de cada um é que diz o que realmente nós viemos transmitir aqui na face da Terra. Quando nós colocamos o amor, aí foi coisas maravilhosas. Quando não tem nenhuma condição, porque nós não encontramos médios na doutrina dos espíritos. Em todas as religiões tem os médios. E esses médios que não têm conhecimento doutrinário, conhecimento espiritual, como eles estão convivendo e vivendo? A dor, o sofrimento, o conhecimento de uma maneira diferenciada e dão suas comunicações. Tá certo? É isso que nós estamos passando. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, não sei se... Renato, só queria fazer uma observação. Concordo com tudo que foi dito, né? Acho que tudo se casou aqui. Quando eu perguntei sobre a intelectualidade do médium, porque, como foi colocado, foi médio intelectual, por isso que eu perguntei, né, essa questão da intelectualidade, porque médio de efeitos intelectual seria uma coisa, e médio intelectual seria outra, por isso que eu perguntei da questão da inteligência. Mas concordo com tudo que foi dito, não estou indo contra, não, só estou fazendo essa observação, que existe essa diferença. E eu vi que o estudo, na verdade, quando tem esses estudos, é basicamente didático, porque as coisas elas estão interligadas. Isso é para que a gente possa compreender. Então, não tem nada contra. Agora, assim, a única coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que o fato de hoje, vamos contar que eu fosse uma pessoa sem estar ser letrada, né? Vamos colocar, né? Eu sou, mas vamos colocar que nessa vida eu não fosse. Não significa que em outra eu não tivesse sido. Então, foi como o Renato falou.
Por mais que hoje, vamos colocar, que eu não tivesse estudo nenhum e em outras vidas eu tivesse tido, os irmãos vão usar aquela minha intelectualidade que eu não perdi, que ela vai estar ali, e vai buscar também, né? Então, assim, a gente não pode fechar só que a pessoa não é letrada nessa vida, que ela não tenha sido em outra, que ela não tenha intelectualidade. Por isso que às vezes a gente vê, por exemplo, a minha secretária que trabalhava comigo, ela aposentou, ela era uma pessoa extremamente, nessa vida, sem nenhum conhecimento educativo, vou nem falar intelectual, educativo, mas uma pessoa de uma sabedoria que você fala bem assim, não é daqui. Então, é só nesse sentido que eu estou falando assim, para a gente pensar, mas Amadeu fez uma abordagem muito interessante quando ele falou médio de efeito intelectual. É uma coisa, né? Quando eu perguntei foi em relação ao médio intelectual, que seria, para mim, seria outra coisa nesse sentido, que eu estaria a questão da inteligência, da intelectualidade dentro. Intelectualidade não necessariamente tem a ver com conhecimento. Conhecimento que eu estou falando, o técnico, ser formado em alguma coisa. É só nesse sentido que eu queria só fazer essa abordagem para a gente só pensar, mas estou concordando com tudo que foi dito, tá? Olha, Renata, deixa eu complementar a sua informação e amarrar com a exposição da nossa irmã Valderice. É fantástico isso. Veja bem, aquilo que a gente adquire como médium na nossa trajetória não se perde. Porque no nosso planejamento encarnatório, eu posso vir com uma deficiência em determinadas coisas e posso aparecer excepcional em outras. Mas o meu conhecimento, aquilo que eu adquiri ao longo da minha caminhada, aquilo continua guardado. E aí Renato lembrou, um irmão espiritual pode buscar lá nos refolhos do subconsciente do médium aquilo que ele tem. E aí vou dar um exemplo clássico. O irmão Cecílio e o irmão Bezerra de Menezes me disseram que todos aqueles médicos que trabalham lá no Bezerra de Menezes já foram médicos em outras encarnações. Aí hoje vem, eu conheci médium ali que mal assinava o nome, mas de uma excepcionalidade mediúnica. Ora, isso significa que o irmão espiritual busca lá nos seus recursos, lá no seu subconsciente e traz o que ele precisa para trabalhar. Em contrapartida, o próprio médium pode buscar lá no seu subconsciente conhecimento que ele teve. Nós vamos encontrar isso lá no livro Animismo, de Alexandre Aksakov, traduzido numa palestra excepcional de Divaldo Pereira Franco, quando ele fala do personismo. É quando o médium, num transe superficial, viaja interiormente e busca lá no refolho da sua memória informações riquíssimas de experiência que ele teve. E ele expressa naquele transe, qualquer pessoa menos avisada pode achar que está vendo ali uma exposição de um cardeal, de um bispo, de um cientista qualquer. E não é. É apenas um fenômeno personístico que está saindo do próprio subconsciente do próprio médium. Portanto, não se perde aquilo que a gente adquire. Ok, Renato? Vai com Deus. Ok. Não, Amadeus, se tiver alguma pergunta, diga, Lula. Quer falar, Lula? Estefânia? Deixa eu ver se eu estou na pegada certa. Por exemplo, às vezes eu não sei ler, mas eu tenho mais facilidade para uma pintura, por exemplo. A pintura usa o nosso intelecto, porque a gente precisa né? Então, por exemplo, eu não tenho dom nenhum para desenhar. Eu sou a última lá na fila que eles vão pensar. É assim? É essa a linha de raciocínio, ou não? Olha, é o seguinte, quando você tem o dom da pintura, você está usando uma mediunidade. Se você não tem nenhum... Quando você, por exemplo, você pode aqui, você não diz, Estefânia, faz aí uma criança no papel, aí você bota aquela questão, bota a cabecinha, bota um tracinho, isso, aquilo, outro. Quando você pega, através da sua mediunidade, você faz uma pintura. O que aconteceu? Você, em vidas passadas, você deve ter tido ter participado desse quadro de pintura
fazia desenhos, fazia pinturas e pinturas. Então, você vê com esse dom de trazer daquilo do seu passado para o presente. Então, você vai daí ter as condições. Escrever o seguinte, você vem, por exemplo, a pessoa que é analfabeta, você sabe que pode acontecer, vamos dar um exemplo bem clássico. Você tem muitos escritores aqui, e muitos escritores traz coisas boas, que vem agradecer o espírito, você mesmo e aqueles que irão ler seus livros, e aqueles escritores que traz coisas desastrosas, que traz o sofrimento das pessoas. Então, esses espíritos seguidos, esses espíritos que trouxeram coisas boas, repete, vem aqui, dá continuidade ao seu trabalho, escrevendo coisas boas. E aqueles que fizeram escritas que trouxe sofrimento ou não trouxe algo diferenciado do progresso para a humanidade, eles poderão vir iletrados. Quer dizer, eles não vão ter vão ser o chamado analfabeto. Não vai ter as condições de estudar. Por quê? Porque você praticou atos lá atrás que não veio trazer para o progresso de si mesmo e da questão moral do povo, de nós mesmos. Então, isso acontece. O que nós estamos buscando aqui é nosso aprimoramento. No caso, casos que as pessoas acham que deve fazer uma palestra e se não consegue, é porque realmente são casos desse tipo. Vai depender da nossa condição espiritual, o que nós fizemos do pretérito, e está refletindo, é uma herança que nós estamos recebendo no presente. Então, são esses casos. Você pode ser um grande médico de pintura, para música, isso, aquilo, outro, e você não tem condições de fazer um texto legal. Então, são essas coisas, não sei se você entendeu o que nós falamos. Eu entendi, é porque eu estava trabalhando com a hipótese, óbvio, do equilíbrio de conhecimento e tal, e a desvantagem ou vantagem só de uma coisa específica. Mas eu entendi o que o senhor falou, obrigada. Tá certo, então são essas coisas. Renato, lembrando a Estefânia, como disse Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. O médium é uma ferramenta. Se ele, no passado, ele já teve essa experiência, ele tem no refolho da sua memória elementos que o espírito... O espírito é quem é o pintor, é quem é o desenhista. Então, ele usa o médium para aquele efeito intelectual ou físico, é o espírito que utiliza. O médium é apenas uma ferramenta. Mas Renato foi muito feliz. O médium se coloca à disposição e o espírito utiliza. E aí significa que um médium que é pintor pode nos escrever um texto, assim como um médium que é psicógrafo pode nos desenhar uma cabeça adequada. São duas coisas que a gente precisa entender. O problema não está no médium, que é a ferramenta, o problema está em quem está mandando o recado de lá para cá. Okay? E a capacidade do médium, né? O médium oferece recursos, né? E outra coisa muito interessante, são duas pessoas que eu convivei com eles aqui em Natal. Se chama a Minervina, Dona Minervina, e outro foi nossa Antenor Melo. Dona Minervina, a pessoa tem mais conhecimento. Antenor, poucos acho que tem o conhecimento de Isa conhece, deve ter conhecido, Antenor Melo. Antenor Melo foi quem fundou lá da vovozinha. Ele, analfabeto. Mas olha como são as coisas. A Antenor era dono de uma grande loja de tecido aqui em Natal. Se chamava A Girafa. Analfabeto. Olha como são as coisas. Uma pessoa analfabeta, com uma grande loja de tecido, trabalhando e sendo dono de uma loja grande. E outra coisa, fundou lá da vovozinha. Quando conhecia a doutrina dos espíritos, a esposa dele leu Paulo Estevo, e daí ele fundou o lar da vovozinha. São essas coisas que a gente às vezes não entende. Como um homem analfabeto faz tudo isso, fez tudo aquilo que fez tudo isso
na sua própria vida. A campanha do quilo é tão interessante, é forte, e a gente vê ele com um saco pedindo na rua a campanha do quilo. São coisas divinas que nós temos de aprendermos a fazer. A simplicidade e o amor. É isso aí. Vamos, Amadeu. Eu acho que dá para a gente passar para um próximo slide ou a gente termina o programa com esse? Não, dá para fazer outro, Matheus. Vamos lá. Então vamos para o próximo. Tá, ok, deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, prosseguindo. Médiuns sensitivos, pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria dessas pessoas distingue os espíritos bons dos maus pela natureza da impressão, item 164. Os médiuns delicados e muito sensitivos devem abster-se das comunicações com espíritos violentos, ou cuja impressão é penosa por causa da fadiga que daí resulta. Simplificando o texto, esses médiuns sensitivos, eles conseguem não apenas traduzir a mensagem, mas eles sentem o espírito. É um diferencial. Porque, por exemplo, num fenômeno de psicografia ou psicofonia, ocorre um fenômeno de ligação perispiritual do espírito comunicando com o médium, e nem todos os médiuns têm a sensibilidade de fazer uma leitura da natureza daquele espírito e traduz a vontade do espírito, porque ele se entrega ao fenômeno, ele se torna maleável para que o espírito utilize os seus recursos e ele é apenas uma ferramenta. Mas ele chama atenção para um negócio interessante. Para que esses médiuns sensitivos não se prestem a trabalhar, por exemplo, em desobsessão, onde ocorrem manifestações difíceis de espíritos literalmente materializados, animalizados às vezes, de natureza animalizadas, porque vão lhes causar fadigas terríveis. Eles são muito sensíveis. É a mesma coisa. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, você tem uma audição boa, aí chega num ambiente, aí liga um equipamento de som aí num volume estridente, lhe causa mal-estar, lhe causa fadiga, lhe causa desconforto. Assim também ocorre com o médium sensitivo, que em uma reunião, eles entrarem em contato ou em ligação com o irmão de natureza muito materializada ou animalizada, pode lhe causar fadigas e, consequentemente, mal-estar. Ok, minha gente? Senhor Renato, é com o senhor. Vamos passar, né, Isabel? Igualmente com a mãozinha. Eu nem tá com a mão para cima aí. Então, vamos, Isabel, depois eu passo para quem? Para ela. Eu não levantei a mão, não. Tá certo. Que foi o Rivonete que estendeu a mão. Pronto. Sim. Entendi perfeitamente, eu vou ser breve, porque o nosso horário está em cima. Então, foi por isso que, naquela época, Amadeu, você recebeu aquela mensagem do Dr. Bezerra para me sair da desobsessão da federação, porque eu quase ia sendo desencarnado e você disse que eu precisava sair. Aí a resposta claríssima. Nossa irmã estava passando por um processo altamente sensitiva e o irmão Bezerra orientou para eu avisar ela para sair da federação. Por que sair da federação? Porque na prática mediúnica lá, nós estávamos fazendo a prática mediúnica, ocorriam manifestações dos espíritos que eram levados. E o espírito que era levado lá, ele não ia escolher o médium. Esse aqui eu não posso porque é sensitivo. Não, se manifestava no médium que estava disponível. Aí foi necessária a saída da nossa irmã. Está aí a resposta nua e crua, Ribonete. Depois desse tempo todo, só hoje eu estou sabendo o porquê. Perfeito. Perfeito e obrigada. Agora, assim, aí surgiu uma pergunta, assim, se a gente vem
com essa predisposição orgânica, com uma sensibilidade afloradíssima para o trabalho mediúnico e, por exemplo, e deixa de praticar, não seria uma falta de caridade? Não, não seria falta de caridade, porque você pode trabalhar em outras atividades. Necessariamente você não tem que ser médio de psicofonia ou de psicografia. A psicografia eu já nem digo, porque o espírito que vai psicografar é um espírito mais ou menos maleável. Mas o médio da psicofonia é qualquer um que aparece, você não pode escolher. Quem vai fazer a escolha é o plano espiritual. E uma vez que você está na dança, você vai dançar. Então, você pode usar de outras aptidões. Se você sabe que a sua presença numa reunião de desobsessão lhe causa inconveniente, você não vai. Você vai para uma reunião de curas. Vai para uma outra atividade na casa, onde você coloca seus recursos à disposição da causa, sem precisar entrar naquele conflito energético que lhe causa desconforto. Muito obrigada, perfeito. Foi. Ivanilde, eu posso dizer mais alguma coisa. Eu estava no Bezerra Menezes e realmente eu ia sempre ao Manuel Nicodemos. E no Manuel Nicodemos sempre um trabalho, passo já, Val, é um trabalho de desobsessão. Aí naquele tempo, eu disse, eu tenho de aprender alguma coisa sobre a desobsessão, porque só vivia no Bezerra, e no Bezerra não existia, no caso, trabalho de desobsessão. Então, o que acontece? Eu falei com o Sr. João Cecílio, fui lá na casa dele, disse, Sr. João Cecílio, eu vim aqui só perguntar alguma coisa. Eu posso participar do trabalho de desobsessão lá no Manuel Nicodemos? Ele disse, meu filho, faça o seguinte, se você for, fique na parte de orientador, colaborador, e ficar evangelizando aquelas criaturas, você não, mas dando condições aos amigos espirituais de evangelizar. Então, quer dizer, não participe das comunicações, não sente para receber as entidades, porque você não tem condições. Isso está certo. Mas vá, é bom porque você vai aprender. No caso, você vai aprender a tratar os trabalhos de desobsessão. Foi isso que aconteceu comigo, tá certo? Val, fala, Val. Pronto. Renata, comigo também, eu acho ótimo quando tem um estudo e a teoria a gente liga à prática, né? Eu só trabalho com psicofonia quando tem um socorro fraterno, ou quando tem a prática no estudo. Por quê? Porque quando eu sou extremamente sensível e quando eu recebo a entidade, eu vejo, eu sinto. Então, se ela está com problema no coração, eu vou sentir a dor dela no coração. Se ela é uma entidade que está bem pesada, eu sinto nas minhas costas. Enfim, realmente há um desgaste, como foi. E aí, eu tenho trabalhado na Casa Herculano, dias, nas quartas-feiras, e nas quintas eu estou no Bezerra de Menezes trabalhando na cabine. Então, eu vejo que, por exemplo, lá tem uma desobsessão, e eu fico só nas cartas. Por quê? Porque quando eu entro ali, como eu sou sensitiva, meu coração já palpita, assim, eu já sinto aquela energia ali, não é para eu estar aqui. Mas por quê? Porque em algum momento a gente passa, né? Então, é para ver como é interessante. Como é interessante. O médium, ele vai estar ali para fazer uma determinada função, e a gente acaba percebendo, pela nossa sensibilidade, onde é para a gente estar e onde é para a gente não estar. Não que a gente, aquilo seja ruim, não, é simplesmente porque a gente está preparado para outra finalidade, não para aquela, né? Então, casou bem perfeitamente, porque isso aí acontece comigo. Quando é uma questão de socorro, né, como acontece no Bezerra, que aí eu recebo a psicofonia, as meninas sabem, recebo muitas entidades, uma atrás da outra, só que é ali, naquele momento é meio que eu sou preparada para aquele momento, mas no meu dia a dia são energias conflitantes, completamente conflitantes, com a cura mesmo. Olha, Valdeir, foi interessante que eu falei esse caso, passo já, Amadeus, eu falei esse caso de trabalho de desobsessão, antes de você falar o seu problema, o que você está sentindo
nas duas casas, para você ver como são as coisas. Olha, porque se você tivesse falado antes, eu não podia, realmente, a espiritualidade ter o controle aí para a gente saber a condição. Tá certo. Quem? Então, é o seguinte, Fecha a porta. Isso é coisa para bombeiro, né? Não? Fecha a porta. Fecha o microfone. Isso é coisa para bombeiro, né? Olha, é o seguinte, antes de Amadeus falar, Amadeus quer falar? Não. É o seguinte, a questão da influência do espírito sobre o médium, a sensibilidade de cada um, é interessante. Quando você tem a sensibilidade, quando se aproxima um espírito não evangelizado, você vai receber a carga fluídica dele. Então, pode ver, muitas vezes é um fluido quente, é um fluido que você não se sente bem, é aquele fluido que você vai ficar preocupado com si mesmo, e às vezes esse fluido vem nos prejudicar. E quando você recebe, quando você está em certo momento, e recebe uma carga fluídica, algo diferenciado, gostoso, maravilhoso, você se sente bem, você respira bem, você se sente agradável, então é um amigo espiritual que tem uma certa condição evolutiva. Então, pode ser nossos anjos guardiões, pode ser qualquer espírito que traz aquela mensagem, aquele fluido maravilhoso. Também existe, nós temos de olhar, muitas vezes, a questão a pessoa sentir um fluido e realmente não saber definir o que é, o que não é. Então, isso daí, nós devemos também fazer as nossas preces com um fluido um fluido não bom, vamos dizer assim, quente, a gente fica sem controle, nós estamos recebendo as entidades não evangelizadas. Então, é importante nós falarmos isso, porque realmente nós estamos falando de médium sensitivo. A gente pode estar aqui e está tudo bem quando a fé chega uma pessoa. Quando chega uma pessoa para conversar com a gente já captura, já puxa, já chama aquele fluido daquela pessoa para si mesmo. A gente já sente o fluido daquela pessoa. Também existem esses problemas, tá certo? É por isso que quando a gente tem que ir para a casa espírita, a gente tem que ir já fazendo nossas preces, consciente que nós devemos receber carga fluídica daquele momento. Ali no Bezerra Menezes tem um canto que realmente muitas pessoas sentem muito, que já fica ali na porta. Você tem pode ter uma carga fluídica muito grande, a pessoa tem que ter um equilíbrio muito bom, não ali, só ali, mas em qualquer canto, onde você poderá sentir a carga fluídica daqueles espíritos, aqueles médios, aquelas pessoas que vêm carentes, com espíritos não evangelizados ao seu lado, cobrando e chegando a você, e o que acontece? Ele sente que você poderá ajudar ao médium que está ali, e ele, às vezes, não quer ser ajudado pelos espíritos, mas muitos também poderão ser ajudados. É mais ou menos isso que nós devemos colocar sobre essa sensibilidade dos médios. Alguma coisa? Amadeus, o fone. O microfone, Amadeus. É porque o vizinho aqui está derrubando uma casa de maribondo, e aí a Ana passou aqui para fechar as portas, que ninguém sabe se as abelhas entram ou não. Veja bem, algumas coisas que... É por isso que o estudo da educação, da mediunidade, o estudo doutrinário, nos possibilita descobrir determinadas nuances para a gente se situar com segurança. Veja bem, o fato de um médium ser médium de psicofonia não significa que ele só tem que receber espírito de luz. Não. Ele recebe qualquer um irmão que ele se presta a trabalhar na caridade, qualquer um espírito que chegar ali, que os benfeitores utilizam aquele médium. Agora, veja bem, lembro-me, muitas vezes eu vi o irmão Bezerra de Menezes e o irmão, principalmente o irmão Cecílio,
orientar para que os médios que trabalham com médico não trabalhar em desobsessão. Aí você para, mas por quê? Uma coisa muito simples. Quando você trabalha com curas espirituais, você trabalha com energia quintessenciada, fazendo cirurgias dificílimas, etc. Na hora que você se envolve num processo desobsessivo, é comum o médium ficar impregnado daquelas energias e leva tempo para recuperar. Pode levar um certo tempo. Ora, quem tem que fazer essa escolha é o médium. Ora, eu vou trabalhar na cura espiritual amanhã, então hoje à noite eu vou para a desobsessão. Não deve, você vai para fazer outras coisas. E Valderice é muito feliz na sua colocação. Ela vai lá para a Escola de Caridade Herculano Dias, trabalha na psicografia, mas não dá passividade, porque ali a desobsessão ela vai contrair energias que vai levar certo tempo, quem sabe até desconforto para se desvencilhar daquelas energias. Mas lá no Bezerra, ela no diálogo fraterno, que são levados irmãos necessitados, e assistência a eles não é desobsessão, é orientação espiritual, não incompatibiliza com o trabalho da casa, ela auxiliar uma cabine, ela trabalhar direto ou indiretamente como auxiliar número 1, ou mesmo como médio de curas com o irmão espiritual. Então, quem tem que fazer essas escolhas é o médium. Ele tem dúvida, procura o dirigente espiritual. Renato foi muito claro, fala com o irmão Cecílio, o irmão Cecílio, com a sua sabedoria, certamente inspirado pela espiritualidade, vai, meu filho, mas lá você vai assistir os irmãos, vai dialogar, vai conversar, vai evangelizar, não dê passividade. Por quê? Porque a energia deles não compatibiliza com a energia de Renato, poderia lhe trazer desconforto naquele momento. Mas o médium, ele é um médium. Agora, nós sabemos aquilo que nós podemos fazer na casa espírita. Ah, não, mas eu gosto de fazer isso aí. Bom, se é gosto, dizia a minha avó que o gosto é regalo do peito, cada um faz o que quer. Agora, isso tem um preço. Você pode cair em situações difíceis. Então, você faz aquilo que é conveniente. Por isso, na casa espírita, você precisa conversar com o dirigente espiritual da casa ou com o dirigente da casa, que deve ter ligação com a espiritualidade e vai lhe orientar o que você vai fazer. Você chega na casa espírita hoje, olha, eu sou passista, eu sou psicólogo, sou psicofônico, sou vidente, audiente, eu quero trabalhar nessa casa. Aí o cara, um momentinho, meu irmão, você vai fazer isso, que é aquilo que a casa precisa, você pode oferecer. Aí a escolha é sua. Bom, acho que nós estamos chegando no final aí. Na próxima semana a gente retoma essa ligação e a gente continua. Eu gostaria de uma voluntária para fazer a prece de encerramento e agradecimento. Quero agradecer a minha irmã Isa Garcia, que não falou hoje, ficou só aqui de stand-by. Muito obrigado, minha querida, pela presença, mas participe, nos traga a sua sabedoria pelas bênçãos de nossa mãe. Paz com Jesus, minhas irmãs. Quem faz a prece? Sugestão, Valderice. O Valderice. Tá bom, eu faço. Primeiramente, quero agradecer, viu? A gente pegou dois pontos e foi enriquecedor nosso estudo hoje. Nós destrinchamos, eu acredito que nós saímos sem dúvidas, né? E sabendo que a gente tem sempre que estudar cada vez mais para compreender cada vez mais esse mundo, né? Que é o nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de aqui estarmos, pela nossa vida, por todos os conhecimentos que nos é dado de forma tão maravilhosa, né, por Deus, pelas equipes espirituais, que saibamos ter a sabedoria de colocarmos no nosso cotidiano todos esses conhecimentos, que saibamos aprender a conjugar o verbo mais importante que Jesus nos ensinou, que é o verbo amar. Saibamos amar o nosso próximo, amar nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Diante de todos esses agradecimentos, queremos agradecer também a nossa Mãe Maria, que colocou Jesus no nosso caminho
de forma a nos ensinar quais o caminho, qual a trajetória que nós devemos escolher, que são os seus conhecimentos que foi nos dado. Diante disso, queremos fazer a oração a essa grande mulher. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso regresso. Que assim seja. Com essa oração, queremos pedir a autorização para finalizar o nosso estudo nessa manhã de sábado. Bom dia, Brasil! Bom dia, bom fim de semana, boa semana.